A gente não muda um país apenas mudando o presidente. Para mudar um país, é preciso mudar o presidente e mudar o legislativo. Mas para mudar o presidente e mudar o legislativo, a gente precisa antes mudar a mentalidade das pessoas. Nós, progressistas, pensamos em mudança de mentalidade com ampliação da capacidade crítica, da capacidade analítica, da capacidade cognitiva, da capacidade de compreensão da existência de forma ampla, o que impacta diretamente em uma visão sistêmica. É esta a educação que a gente propõe. Mas até para se propor uma educação que forme o cidadão de forma plena. Claro que a educação tem que preparar esta pessoa para o mercado de trabalho. É óbvio, mas também precisa preparar essas pessoas para discernir, para pensar. Porque educação que não ensina a pensar é condicionamento. O cidadão que não aprendeu a pensar e que não sabe a diferença entre educação e condicionamento fica muitas vezes revoltado quando o professor ensina seu filho a pensar e prefere que seu filho seja condicionado sem saber que, ao condicionar sua criança, o professor está de fato adestrando. Há quem pense que condicionamento, que é confundido com educação até mesmo dentro de casa, há quem pense que isso é educação de fato. Não. Todos aqueles que são da minha idade mesmo receberam um condicionamento a partir de casa, aquela educação da punição. Faça exatamente o que eu estou mandando e aqui dentro dessa casa quem manda sou eu, e enquanto você estiver embaixo do meu telhado, você vai ter que submeter às minhas ordens. Essa educação parece bonitinha. A educação do sim, senhor. É para já, senhor. Vocês sabem o que é isso, né? Tratar o pai como senhor, a mãe como senhor. É lindo. É lindo, mas não aproxima. Não faz da relação uma relação mais íntima. Cria um distanciamento de respeito, do respeito. Mas eu quero falar da educação que pensa junto. Quando você percebe que uma criança está errando, está tendo um comportamento inadequado, e você e ela pensam juntos sobre aquilo, você aproxima, você cria um vínculo, você estabelece uma relação e você ensina a reflexão, acentuando a capacidade humana de voltar-se sobre si mesmo e se perceber. Porque às vezes a criança não teve intenção de fazer isso ou aquilo, de causar aquele outro prejuízo. Eu mesmo, sempre muito rápido de pensamento, desde muito criança eu pensava muito. É estranho isso, isso é uma característica do TDAH. Quem é TDAH aqui, deixa seu comentário. O TDAH é assim, não se fixa muito, não tem muito foco em determinadas atividades, mas tem uma mente flutuante e uma imaginação ativa. E essa capacidade de imaginar e de pensar enquanto vivencia situações, se deslocando da atividade e desprendendo a mente para um pensamento que flui, faz da gente que, além de muito criativo, tem essa capacidade de pensar sobre tudo. E eu apanhava, né? Porque quem é da minha idade sabe que educação, aquela que condiciona, que ensina a respeitar a autoridade e nunca jamais questionar ordens, sabe que apanhar faz parte do roteiro da vida, principalmente daquele que pensa muito e deixa de cumprir certas atividades por conta de estar envolvido com outras, ainda que mentalmente. Então, às vezes, eu apanhava e me sentia muito injustiçado, isso com 5, 6 anos, porque eu pensava que, como assim? Por que eu apanhei? Se eu não fiz por querer, não queria fazer isso. Não havia uma intenção da minha parte de fazer isso. E uma vez que eu pedi desculpas, já que eu não quis fazer aquilo, não foi minha intenção, esse é o raciocínio de uma criança, tá? Tô falando, não tô exagerando não. Só que não, claro que não com essa articulação, né?
Já que eu não quis fazer o que fiz e me desculpei, por que que eu estou sendo punido por algo que eu não tive a intenção de fazer e ainda expliquei, olha, eu não queria fazer. Foi sem querer. Foi sem querer querendo. Gente, eu vou fazer uma reflexão profunda aqui. É uma discussão sobre educação e você que quer crescer, você que quer ampliar a sua capacidade intelectual, até mesmo cognitiva. Fica até o final, gente, fica até o final. Meu nome é João Luiz, eu sou psicanalista e tenho esse personagem aqui que vai remetê-lo a um outro personagem. E estou aqui para despertar em você o desejo pela mudança. Eu estou aqui para provocá-lo e fazer com que você pense sobre tudo que está acontecendo. Estou aqui para contribuir com você. Eu peço o seu engajamento, o seu apoio, curtindo, comentando. Assista o vídeo até o final e depois gaste 2 minutinhos e faça um comentário sobre o vídeo. Eu quero saber a sua opinião, o que você pensa disso. Se você não tem opinião a dar neste momento, me deseje um bom dia, um bom domingo, fale de onde você me assiste. E eu vou pedir também, apesar de ter recebido críticas ontem, pesadas em relação a isso, inclusive com um comentário muito maldoso, dizendo que a pessoa disse que ia deixar de me assistir e que estava de saco cheio de tanto ouvir eu falar nisso. Gente, eu vou falar porque isso que eu faço é um trabalho digno. Eu faço isso há 7 anos. E durante esses 7 anos eu fiz isso de forma voluntária, eu nunca pedi nada para ninguém. Agora eu acho justo pedir. Se você puder, ajuda nessa chavinha que está aqui embaixo, tá? Eu quero agradecer o pessoal que me dá apoio lá no nosso grupo Os Amigos do Sabugosa. Você pode também fazer parte através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá você pode se somar aos Amigos do Sabugosa para nos ajudar a crescer cada vez mais na internet. Agradeço também o grupo de apoio dos administradores que estão sempre participando e dando ideias e fazendo críticas construtivas. Quero mandar um abraço para Tereza, para Arlete, para o Emerson, que me ajudam com críticas bem construtivas, né? Ajuda aqui nessa chavinha, se você puder, porque é um trabalho. Muito obrigado de coração e vamos em frente com essa reflexão importante. Tchau. Voltando para a educação. Aqui no meu estado, a educação é muito nestes moldes mesmo, ainda hoje. Ainda que não se tenha mais o hábito, pelo menos publicamente, de se bater em crianças, a educação ainda ela é muito no sentido de eu mando e você obedece. Claro, gente, claro que limites a gente impõe, porque criança que cresce sem limite se torna um adulto inseguro, se torna um adolescente perdido. O limite é o que estabelece segurança. Uma criança com limites, ela se sente segura. E uma criança que não tem limites, cresce odiando os pais. Não sabe por quê, mas não suporta os pais porque os pais não as protegeram durante sua formação. Eu estou falando de crianças, e estou falando de educação que ensina a pensar, porque esta educação que condiciona a obediência e que forma crianças educadinhas que não respondem aos adultos, é uma educação que aqui no meu estado ainda é objeto de desejo e consumo. E é por esta razão que aqui no meu estado as tais escolas cívico-militares caíram no gosto das famílias que querem filhos educadinhos, mas que não pensam por si. E nesta de condicionar dentro de um padrão bonitinho e que dê orgulho aos pais pelo modo que se porta e se comporta, estas crianças não são autônomas. Normalmente se sujeitam à obediência, ao pensamento serviçal, ao pensamento reacionário e a um conservadorismo retrógrado e atrasado. Essa educação não ela é danosa, ainda que seja menos prejudicial do que esta educação da liberdade plena da criança que é o reizinho do lar e que submete, subjuga
os pais a serem seus serviçais. É o outro extremo do outro perigo que forma a gente que não respeita, não... Você entendeu como o meio termo é importante e só consegue ver o meio termo quem pensa? Quem não aprendeu a pensar vai sempre trabalhar de um extremo ou de outro. Ou um excesso de rigidez e uma coisa perigosa chamada excesso de mãe, excesso de pai, para uma outra condição de ausência de pai e ausência de mãe. E principalmente ausência de mãe, porque os pais, eles entram numas de não assumir a responsabilidade. São assim da família, muitas vezes da família tradicional, né? Só que eles, no trato, no cuidado em relação aos filhos, eles não se envolvem. E aí a mãe acaba sendo a formadora do filho, ensinando ele a bater continência à autoridade, ainda que essa autoridade seja um corrupto, causador das mazelas sociais. A direita não gosta de pensamento crítico, não gosta de educação inclusiva, não gosta da formação plena do cidadão que questiona. Peraí, mas isso aí, ao meu ver, vai trazer esse prejuízo. Peraí, calma aí, alto lá. O seu histórico, pelo que eu andei pesquisando, da sua vida pregressa, você não é a pessoa mais qualificada para este cargo. Peraí, alto lá. Este partido ao qual você pertence, ele tem um histórico de votar contra o povo. Porque aprovou essa reforma, porque votou a favor dessa reforma, porque votou a favor dessa outra reforma contra o povo, porque fez esse trabalho, esse desserviço à população, porque instruiu os seus deputados a agirem desta maneira, e esta maneira prejudica a maioria. Portanto, em você e neste seu partido eu não voto. A pessoa que pensa, ela pensa para além da caixinha, desse discurso raso da moralidade hipócrita, farisaica, do cidadão de bem que, a bem da verdade não é bom. É bem, mas não é bom. É gente ruim que usa do discurso moral para agir de forma imoral no que diz respeito a atender, a prestar um serviço àqueles que a este deram o seu voto, não apenas na urna, como também de confiança. Que, muito embora, isso é um fator importante. O voto na urna não é o voto de confiança, porque as pessoas votam e não voltam para ver se aquele em quem votaram está fazendo um trabalho digno da confiança que receberam. Então, não se vota por confiança, se vota por identificação. E aí é fácil. O político, ele só precisa estudar como pensa o cidadão médio e se comportar conforme se comporta o cidadão médio para atraí-lo pela semelhança e identificação e então fazer valer os valores que não são os valores da sociedade, mas é o negócio de ganhar dinheiro, né? Explorar, roubar, destruir. Eu estou falando tudo isso porque você só vai mudar o quadro político que temos a partir da mudança de mentalidade do povo. E isso se consegue por meio da educação. E é por isso que o secretário da Educação de São Paulo, alguém que já prestou um desserviço no Paraná, agora lá trabalha para minar, para parar, para sabotar professores. Bons professores que despertam nas crianças o desejo de mudar o mundo. Essa coisa maravilhosa de... Eu posso. Eu não estou em uma sociedade de castas. Eu posso romper com tudo isso. Professor que vende sonhos. Olha o carro do sonho que está passando. Vende sonhos. Essa criança que aprende português, matemática, história. A direita odeia história. Porque quando você aprende história e você analisa os fatos históricos e você fala da história e faz esse aluno pensar sobre a história e conta a história, não da forma romantizada do descobrimento, da declaração da independência às margens daquele rio enorme em que Dom Pedro arranca da espada e faz uma declaração de independência e morte. Essa coisa romântica construída para alienar, mas ele fala que Dom Pedro estava com uma caganeira nas margens de um riacho, montado provavelmente num burro.
E toda a circunstância e toda a conjuntura disso muda a percepção e as pessoas, crianças são pessoas, vão começar a pensar de forma crítica em relação a o que é política, o que é o discurso e o que é o ato, o que faz o deputado e não aquilo que ele diz. Porque famílias, cidadãos de bem, eu sou o vosso... Não. Não olha o discurso. Até na psicanálise aqui, em que a gente conversa, a pessoa constrói um discurso. Imagine um discurso construído com o propósito de iludir. O poder não quer gente que pensa. O poder quer gente que obedeça. Por isso que a educação vai ser sempre, enquanto a gente não tomar uma providência, enquanto a gente não instruir as pessoas a votarem em gente que quer que a gente pense, gente que pensa, serão aqueles que por algumas circunstâncias escaparam desse condicionamento, como eu. Porque eu tinha tudo para ser um defensor de escolas cívico-militares. Eu tinha tudo para pensar dentro de uma caixinha, não apenas de uma rigidez de quem recebeu uma educação condicionante, como também a rigidez de quem pensa dentro de uma caixinha religiosa. E quando eu falo caixinha religiosa, não estou falando de gente que crê em Deus, que crê em Jesus, que pensa sobre quem Jesus foi e sobre o que Jesus disse e sobre como ser cristão a partir do exemplo do Cristo, que ensinou a pensar sobre o status quo de uma sociedade. Um revolucionário. Educação condicionante não produz revolucionários. Produz massa de manobra. E é isso que eles querem. E eles já aparelharam os conselhos tutelares. Eles estão trabalhando para aparelhar o Senado, para, por meio de maioria eleita no Senado, caçar ministros do Supremo que não dançarem conforme a musiquinha reacionária deles. Então é hora da esquerda acordar. Esse vídeo aqui eu sei que não é vídeo que vai viralizar. Não vai. Porque vídeos que questionam e que falam a respeito do que é pensar. Pensar, gente. Educação tem que ensinar a pensar. E só para encerrar, Bolsonaro fez uma live vendendo capacetes no dia do aniversário dele. E eu achei interessante ele criar agora, depois de viver a vida inteira só de mamata política e se tornar milionário com isso, de repente ele, aos 70 anos, se torna empreendedor. E resolveu vender justamente capacetes. Um aparelho feito para proteger a cabeça. Você entendeu o simbolismo disso? É o que eles, na prática, querem fazer. Colocar um capacete na cabeça das crianças, de modo que pensamento crítico, educação que forme o cidadão pleno, bata e ricocheteie. Bata e ricocheteie. É a sua cabeça que eles querem fazer. Claro que é um negócio que talvez tenha por finalidade, não sei, justificar a fortuna, né? E depois falar para todo mundo, olha só como empreender dá certo. Vamos caçar os direitos dos trabalhadores, ninguém mais quer garantias em lei, as pessoas querem mesmo é empreender, porque olha como eu estou rico, a partir de um negócio de venda de capacetes. Quem pensa, olha para isso e desconfia. Peraí, ele é milionário. Por que agora vender capacete e fazer leilão em uma live onde um cidadão liga lá e paga 36 mil reais no capacete? Me parece mesmo que agora ele vai ficar milionário, né? Não é ainda. Só de Pix ele recebeu 17 milhões. Um Pix mal explicado, mas quem não pensa, não vai pensar sobre isso.